Oi, gente. Eu me chamo Elier e vou falar um pouquinho sobre a minha viagem para a Colômbia. No meu Instagram, eu coloquei uma caixinha perguntando para o pessoal quanto eles achavam que eu havia gastado na minha viagem para a Colômbia. Foi eu e o meu marido. E aí eu tive várias respostas, e desde R$ 1.000 a R$ 40.000 a R$ 10.000. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse vídeo. Tudo começou há muitos anos atrás, claro, quando eu tive a vontade de conhecer San Andrés, que fica na Colômbia. E isso já tem muitos anos, eu pesquisei muitas coisas, porém nunca tive a oportunidade de ir. Tive outras prioridades e acabou que esse sonho ficou de lado. Então, no ano passado, quando veio a pandemia, algumas empresas soltaram várias promoções. Numa dessas promoções, eu vi que se encaixava para o meu perfil em San Andrés e Cartagena, para a Colômbia. E eu arrisquei. Eu fiquei com medo de tentar e não dar certo. E eu arrisquei. E daí eu paguei, dividi, né, as prestações no boleto, não fiz um cartão. E terminei de pagar o ano passado ainda, durante a pandemia, as fronteiras estavam fechadas, então eu fiquei tranquila, pensei, pô, não vai virar nada a minha viagem por enquanto, então vou deixar e aí depois eu pego meu dinheiro de volta. Quando chegou em julho, eu já tinha marcado uma outra viagem para Maceió, isso aí já é uma outra conversa, depois eu venho contar para vocês. A empresa entrou em contato comigo dizendo que as fronteiras estavam abertas e que o meu voo já estava marcado para as datas que eu havia sugerido. Eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Arrisquei, fui e deu super certo. Foram 4 diárias com hospedagem e aéreo, incluso café da manhã, em hotéis bons, hotéis bem localizados, perto de tudo. Eu paguei para o aéreo e a hospedagem o valor de R$ 1.597,60. Isso para 2 pessoas. Se fosse dividido por 2 separados, se eu fosse sozinha, quanto eu teria pagado? R$ 798,80. Eu sempre pesquiso muito sobre isso, né? Sobre valores, sobre o que fazer nesses locais. Claro que eu não gastei somente esse valor de 1.500 e pouco em toda essa viagem, né? Isso aí foi o aéreo e o hotel, e mesmo assim ainda ficou muito barato, porque como eu falei para vocês, foram 2 lugares. O que eu quero frisar nesse vídeo não é esse valor necessariamente, mas mostrar para vocês que existem formas e formas de você conhecer um local, de você conhecer um lugar. Tem pessoas que elas vão fazer turismo a fim de provar de tudo. Porém, tem outras pessoas que não vão fazer turismo porque pensam que o turismo é fazer isso, é você aproveitar 100% de tudo que aquele lugar oferece. Tem pessoas que viajam para um turismo, digamos, gastronômico. Elas gostam de experimentar comidas boas, comidas diferentes, irem em restaurantes diferentes, com valores maiores. Mas tem pessoas que não veem tanta necessidade disso. Elas preferem se alimentar bem, uma comida normal, como se fosse uma comida todos os dias, conhecendo novos lugares. E eu sou uma dessas pessoas. Qual é o intuito da sua viagem? Você está querendo comer comidas diferentes? Beleza, investe, segura o dinheiro, vai lá, paga, faz. Eu tô com cabeça de viajar para fazer esportes radicais, alguma coisa diferente que não tem no meu lugar, o passeio custa R$ 400, R$ 300, beleza, junta o seu dinheiro, vai lá, parcela, faz da forma que você se sentir melhor. Só que isso não quer dizer que você que não tem condição de juntar esse dinheiro, ou que não quer juntar esse dinheiro, porque tem outras prioridades, você não possa viajar. Então a gente tem que entender isso. É possível você viajar com menos, desde que você ajuste aquela realidade para o que você tem. E essa é a ideia. Eu tinha 4 diárias para aproveitar. Eu tinha muitas coisas que eu queria fazer, porém eu tinha que adequar a minha realidade. Quando eu vou viajar, eu sempre pesquiso locais que podem ser uma opção para ser mais barato. Por exemplo, o aeroporto mais perto é Uberlândia. Porém, tem muitos voos que saem de Uberlândia que saem com preços bons, preços ótimos, mas tem alguns que saem com preços maiores, mais caros. Então, o que eu faço? Eu procuro uma segunda opção, que é outro aeroporto mais próximo. O aeroporto mais próximo
é o de Goiânia. Compensa eu sair da minha cidade de Tiutaba, pegar o carro e ir até Goiânia, deixar o carro lá e pegar um voo e sair, beleza. Só que nessa opção desse pacote, os voos saíam de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então a gente optou por ir para São Paulo. A gente teve que sair da nossa cidade e ir para Guarulhos, para São Paulo. Porém, a gente tinha opção, ou a gente iria de carro, ou a gente iria de ônibus, ou a gente iria de avião. Afinal, dava para comprar de Uberlândia para Guarulhos. A gente foi de carro daqui para Guarulhos porque o aéreo estava muito caro, né? Tava em cima da hora, né? Então, se a gente tivesse comprado com mais tempo, talvez eu conseguiria um preço menor. Só que também tinha uma outra situação. Eu sabia que eu ia voar pela Avianca. E eu já tinha dado uma olhada na internet para ver como que eram os voos da Avianca, como que era o avião. E eu vi algumas pessoas relatando que a Avianca atrasa. Já vi casos de Avianca atrasar 4 horas. Eu precisava achar um voo que, caso a viagem do retorno atrasasse, isso não iria comprometer a minha volta até Uberlândia. E aí eu não conseguia achar. Aliás, até consegui, só que eram preços de R$ 1.500 a R$ 2.000, ou seja, estava saindo mais caro do que a ida para Colômbia. Então, definitivamente não compensava. Então nós fomos para Guarulhos. A gente gastou aproximadamente R$ 800. E aí tinha a situação, estacionamento. Existia o estacionamento dentro do aeroporto e alguns estacionamentos que ficavam mais longe. A gente ficou no estacionamento que não era dentro, ele era um pouquinho mais longe, porém a van pegava a gente lá e deixava no aeroporto. E quando a gente retornasse, eles buscavam a gente e levavam para o estacionamento. Então, para essas aproximadamente 6 diárias, a gente pagou R$ 150. E aí, beleza, a gente ia viajar. Primeira vez que a gente ia para fora do país. E aí eu fui pesquisar sobre seguro viagem. Não é obrigatório fazer seguro para Colômbia. Porém, eu fiquei com medo. Então, eu falei, vou fazer um seguro básico. Então, o seguro básico para eu e meu marido foi R$ 75. Bem, saímos de Guarulhos, né, decolamos, tivemos escala em Bogotá. Em Bogotá foi aproximadamente 2 horas de escala e foi muito rápido, nem vi o tempo passar, porque a gente já saiu, já atravessou, já passou pela imigração, já passou pela Polícia Federal, e aí a gente entrou no avião de novo para chegar em Cartagena. Chegando em Cartagena, o segredo é: não pegue um táxi que você não conheça, de um lugar que você não conheça. Nós não conhecíamos nada, então eu não quis pegar nada que estivesse ali. E aí eles te oferecem. Aí eles já te oferecem passeio, para você fechar passeio, porque ali tá mais barato. Não fecha nada ali no aeroporto. Porque na hora eles vão falar que aquela promoção é a do momento, que não vai conseguir segurar seu dinheiro, é pura conversa. Aquilo lá engana turista, tá? Antes da gente ir, eu olhei sobre chips de celulares, chips internacionais. Você comprava daqui do Brasil, poderia usar em alguns locais específicos. Tem para a Europa, tem para a América do Sul, tem para os Estados Unidos, enfim. Só que esse chip estava saindo R$ 400. E daí eu falei, não vou comprar não. Falei, marido, vamos chegar lá, a gente procura uma lojinha e a gente compra um chip que tiver lá. Eu vi que lá tinha Claro, então a gente compra um chip da Claro lá e pronto. E o aeroporto de Cartagena é pequeno, então tipo, você sai e você anda um pouquinho, já tem lojinha. Então a gente andou 2 quarteirões, já tinha uma lojinha e um monte de taxistas sugerindo táxi pra gente. E aí eu peguei esse chip, coloquei no celular do Claudio, a gente comprou só um chip, porque aí ele roteava a internet pra mim. E aí ele colocou o chip, e aí eu pedi pra moça colocar, né, o valor de crédito. E detalhe, a gente não fala espanhol, nem o meu marido. E eu fui na esperança que eu conseguiria falar tudo pelos anos de Shakira e RBD. Só decepção. Meu marido entendia mais coisas do que eu. Enfim. E aí eles colocaram o crédito pra gente. Aí eu pedi pra ela ligar para aquele número do chip, né? Então ela pegou o telefone dela, discou o número do chip e aí chegou a ligação no meu marido. Aí eu falei pro meu marido, pega agora esse número que ela ligou e liga de volta pro número dela para confirmar realmente que ela colocou esse crédito. Então, aí ela colocou o crédito, aí eu perguntei como é que olhava lá para poder ver quanto de crédito, aí ela falou, então deu tudo certo. Eu peguei o cartãozinho que vem o chip e guardei, não joguei fora, porque eu pensei, talvez isso seja preciso depois. Então, essa brincadeira aí ficou aproximadamente R$18, o chip mais a internet. Essa internet duraria, acho que 5 dias, se eu não estou enganada. E só que acabou que a gente precisou repor, a gente precisou colocar mais crédito, mas foi por uma burrice, porque os dados móveis estavam desligados e a gente achou que tinha acabado a internet, aí a gente colocou mais R$15, mas nem precisava.
E aí, o interessante foi o quê? Na hora que a gente achou que tinha acabado a internet, né? E a gente foi fazer a recarga de novo no celular, o pessoal não entendia o que é recarga. Recarga de celular, colocar crédito, eles não é isso que eles falam, eu nem sei o que eles falam lá, que eu nem me lembro mais. Só que a mulher não entendia da loja. Aí o que eu fiz? Eu peguei o cartãozinho, lembra que eu falei do cartãozinho? E mostrei, coloquei o número e mostrei. Aí a pessoa entendeu, aí ela foi lá e deu certo da gente. Aí colocou o chip, ok, vamos pedir um Uber. Aí a gente pediu um Uber e nesse momento um monte de taxista pra gente, para perguntar se a gente não quer. E a gente fica um pouco tentado a aceitar, porque você tá cansado, você quer tomar um banho, você quer deixar mala, que na realidade são mochilas, tá? E aí eu já tinha pedido Uber. Nessa etapa do campeonato a gente já tinha trocado dinheiro em algum momento, lá em Bogotá. E aí convertendo deu aproximadamente R$2, eu acho. A gente chegou no hotel, o pessoal recebeu a gente já falou que não falava espanhol. E a pessoa falou bem tranquilo, devagar. Então, quando eles falam mais devagar, é mais fácil da gente entender, né? Logo já perguntei pelo teste de PCR, que é o teste obrigatório para regresso ao Brasil. E aí ela me passou o valor, que estava dando aproximadamente R$900 de teste de PCR. E a gente foi, entrou no quarto, tomou um banho. E aí eu fui atrás, pesquisei, depois eu conto um pouco mais. Os testes ficaram por aproximadamente R$600, R$650. Então eu consegui uma baixa aí nesse valor. Que depois eu conto por que isso aconteceu. Lá em Cartagena, a gente focou principalmente na cidade amuralhada. Tem a cidade amuralhada, que é onde é todo o contexto histórico de tudo, que era o que eu queria conhecer. E tem a cidade nova, com prédios enormes e tal. E a gente andou muito. A gente andou muito a pé. Mas tinha condição de você alugar uma bicicleta, de você alugar uma charrete, né, como uma carruagem, né, que leva os turistas. E a gente fez a pé. E é indicado porque tá tudo muito pertinho uma coisa da outra ali, do que eu queria ver. Então aí a gente foi em alguns museus, algumas entradas, então a gente pagou ali aproximadamente uns R$80 para poder entrar no Museu da Inquisição, que era o que eu queria. Se eu não me engano também foi mais uns R$80 para poder entrar no Castilho de São Felipe, para os dois, tá bom? Convertendo já tô convertendo mais ou menos o valor que a gente pagou. Sempre quando a gente viaja, a gente vai no mercado para poder abastecer o frigobar do hotel, para ter comida, para aquela hora que dá aquela fome de besteira, você não ter que sair no meio da rua para poder comprar, e aí uma coisa que às vezes custava ali R$5, você vai pagar 10, 15. E aí são essas coisas que acabam tirando ali um pouco do seu dinheiro que você poderia aproveitar para comprar um presente, para fazer um passeio. A gente não fez mais nenhum outro passeio ali dentro, nas praias, né? A gente só passou pela praia e aí fomos para San Andrés, que é o Caribe colombiano. E aí a gente saiu do hotel e pegamos um Uber. E esse Uber ficou aproximadamente R$12. Fomos para o aeroporto, e aí lá no aeroporto eu havia me esquecido que precisava pagar uma taxa para entrar na ilha, para essa tardia de turismo, que ficou aproximadamente R$200 essa tardia. Se eu errar algum valor, na hora que eu vier revisando o vídeo, eu coloco esses valores certinhos para você. Eu já tinha visto na realidade aqui no Brasil que o hotel que a empresa nos colocou era bem perto do aeroporto, né, coisa de 5 quarteirões. Dava para ter pegado um Uber? Dava, só que eu não fui de mala, eu fui de mochila, justamente pensando nisso, porque é horrível você sair arrastando mala no meio da rua, e eu vivi isso lá em Maceió, e depois eu conto isso no outro vídeo. E aí a gente foi com essas mochilas, chegamos lá no hotel, a gente chegou, era 2 horas, o check-in ainda era às 3, e a gente ficou nesse dia, e aí a gente tinha mais 2 dias. Mais um dia e outro dia que a gente retornava. E aí eu tinha que escolher, ou eu fazia um passeio para as ilhas próximas do Caribe, ou eu conhecia a ilha. Para a gente conhecer a ilha, a gente precisaria alugar, né, na realidade, uma condução, né? Lá geralmente aqueles carrinhos de golfe que eles chamam de mula, ou aquelas motos sem cilindradas, aquelas menorzinhas. Então a gente resolveu alugar uma moto, que sairia mais barato, porque a moto para 2 pessoas saía 80 mil pesos. Agora, o carrinho de golfe estava saindo 150 mil pesos. Então a gente preferiu ficar na moto. E a gente tinha que escolher, ou a gente
pegava a moto e conhecia a ilha, ou a gente ia para um passeio de dia inteiro lá em San Andrés. Eu fiquei com medo do que escolher, né, com receio, mas eu gosto muito de não depender de ninguém para fazer qualquer tipo de passeio. Tanto eu como meu marido, a gente tem essa característica. Geralmente a gente não gosta de ficar onde está muito lotado, onde tem muita gente. Eu tinha acabado de voltar de um passeio para Maragogi, que eu fiquei muito frustrada, né? Que foi com muita gente e o lugar não era como eu pensei, depois eu conto isso. Então eu falei, não, vamos conhecer a ilha então, porque depois a gente vai, fica o dia inteiro, dá algum problema lá e eu vou perder o meu dia que eu estava aqui em San Andrés e eu vou ficar muito frustrada pro resto da minha vida, caso eu não volte lá mais, né? E aí a gente alugou a moto por 80 mil pesos e a gente deu a volta na ilha e ainda bem que a gente fez isso, porque aí todos os lugares que eu já tinha visto nos vídeos, eu conheci, eu vi, sabe? Foi fantástico e tem lugares ao redor da ilha que a água também é azul, muito azul, então valeu super a pena. Para vocês entenderem, San Andrés é considerado a ilha dos 7 tons de azul. Por quê? Tem várias tonalidades de azul, tem aquele azul como esse azul aqui, mas tem um azul como essa camiseta aqui. Então tem vários azuis, tem os azuis mais claros, aqueles bem Caribe, tem os azuis mais escuros e tem os azuis que são como o mar normal. Mas, enfim, eu vou deixar valor para vocês depois da minha viagem final. Mas o que eu queria deixar claro para vocês, e aí eu vou trazer mais alguns vídeos em relação a isso, é que você consegue viajar com o dinheiro que você tem. Não precisa de você juntar muito dinheiro para fazer uma baita de uma viagem. É claro, são as realidades. Por exemplo, não adianta eu querer ir para Paris com R$500. Talvez eu não vou conseguir, talvez eu até consiga. Mas talvez eu não vou conseguir. Mas é possível eu sair da minha região e ir para o litoral norte de São Paulo com R$500, ficar 7 dias. Sim, é possível isso acontecer. Depois eu trago um videozinho para falar sobre isso para vocês. Inclusive já aconteceu com um colega meu. Conheço alguns lugarzinhos do Brasil, mas essa foi a nossa primeira viagem internacional. O ano que vem tem mais algumas viagens que eu comprei. Espero que dê vídeos fantásticos também. É isso aí.